A busca pelo Jesus histórico, um enigma duradouro. O Jesus histórico tem fascinado estudiosos e teólogos por séculos. Este documentário tem o objetivo de introduzir o tema, oferecendo um recorte da discussão acadêmica e uma breve visão de 23 estudiosos. Vamos começar? Segundo Konings, 1997, página 55-58, em seu artigo A Questão do Jesus Histórico, a problemática do que é que Jesus de fato andou fazendo, é a questão do Jesus histórico. Para responder a essa pergunta, lança-se mão dos recursos que a historiografia desenvolveu através dos séculos e que nos tempos modernos se chamam a crítica histórica. A imagem de Jesus que resulta dessa investigação chama-se o Jesus histórico. Conforme Amorim, 2023, em seu artigo Jesus Histórico e o Jesus da Fé, o termo Jesus histórico deriva, inicialmente, da obra do médico e missionário Albert Schweitzer, von Heimarus zu Wrede, Eine Geschichte der Leben Jesu Forschung, 1910. A busca do Jesus histórico, um estudo crítico de seu progresso de Heimarus a Wrede. Nesta obra, ele buscou apresentar o resultado da pesquisa sobre a vida de Jesus e quem ele realmente era. Segundo Colin Brown, o trabalho de A. Schweitzer aumentou a impressão de que a pesquisa científica mostrava que o Jesus da história era diferente do Cristo das Escrituras, dos credos, da teologia ortodoxa e do pietismo cristão. A designação dada a essa etapa da pesquisa foi a de crítica apocalíptica, de acordo com Rock, 2017, Pato 3. A escola de pensamento mítica apresenta um afastamento radical das compreensões tradicionais de Jesus. Estudiosos nesse campo propõem que Jesus pode não ter existido como uma figura histórica, mas sim como um ser celestial ou um arquétipo mítico. Earl Doherty afirma que o cristianismo começou com um Cristo mítico, sendo uma continuidade da especulação mística judaica e das influências platônicas e soteriológicas helenísticas. Segundo Doherty, o cristianismo primitivo desenvolveu-se a partir dessas ideias religiosas, sendo bem recebido por aqueles influenciados por essas correntes filosóficas e religiosas. Timothy Freke e Peter Gandhi argumentam a favor de um Jesus mítico, traçando paralelos com cultos de mistério pagãos e deuses salvadores helenísticos. Esperava-se que o Messias fosse um salvador histórico, não mítico. Assim, a história de Jesus evoluiu para se encaixar em um contexto quase histórico, transformando o mito atemporal e seus ensinamentos perenes em um relato histórico de um evento único no tempo. The Jesus Mysteries, página 207. Contrastando com a perspectiva celestial, alguns miticistas propõem um Jesus histórico, mas cronologicamente distante. Alvar Ellegord sugere que o cristianismo começou na Igreja Essênia, com os apóstolos convencendo as comunidades de que o Mestre da Justiça, visto no céu, era o Messias, e passou a ser chamado de Jesus. Ele propõe que vários documentos cristãos foram contemporâneos de Paulo, e que a narrativa de Jesus de Nazaré, crucificado por Pilatos, foi uma construção fictícia. Jesus, 100 Years Before Christ, 1999. G. A. Wells argumenta que muitas informações sobre Jesus nos evangelhos não são confirmadas por documentos anteriores e que as crenças iniciais se basearam na especulação judaica sobre uma figura sobrenatural. Ele admite que algumas tradições podem ter origem em um pregador galileu, mas não o identifica com o Cristo dos documentos paulinos, que não pregou nem foi crucificado por Pilatos. The Jesus Myth, 1998. Essas perspectivas míticas, embora controversas, desafiam as suposições convencionais e encorajam um reexame crítico das evidências históricas. Jesus, o herói helênico. Gregory Riley apresenta uma interpretação através das lentes do heroísmo helenístico. Riley postula que a vida e o ministério de Jesus se alinham com o arquétipo de um homem divino helenístico, reverenciado por seus atos milagrosos e profunda sabedoria. Em seu livro,
Um Jesus, muitos Cristos, argumenta que Jesus deve ser entendido como um homem divino, uma figura comum na religião helenística. Riley argumenta que Jesus, como outros heróis helenísticos, personificava atributos divinos e servia como um mediador entre os reinos divino e humano. Riley ainda argumenta que Jesus foi visto como um herói divino que seguiu a vontade de Deus até a morte, ganhando a ressurreição para si e oferecendo-a a outros. Os primeiros cristãos trouxeram novo significado à palavra mártir, inspirando um comprometimento profundo. No mundo greco-romano, Jesus foi comparado aos heróis antigos, inspirando muitos a segui-lo. One Jesus, Many Christs, 1997. Jesus, o Revolucionário. A erudição de Robert Eisenman apresenta uma interpretação provocativa de Jesus como uma figura revolucionária, desafiando a ordem sociopolítica de sua época. Eisenman argumenta que Jesus estava profundamente envolvido no clima político volátil da Palestina do primeiro século. Ele vê o movimento de Jesus como parte de uma resistência judaica mais ampla contra o domínio romano e a aristocracia sacerdotal. Os evangelhos são vistos como ficções pró-gentios e pró-romanas, que deliberadamente retratam Jesus como um Messias pacifista e espiritual. James, The Brother of Jesus, 1998. O trabalho de Eisenman encoraja uma reavaliação das dimensões políticas da vida e da mensagem de Jesus. Jesus, o sábio da sabedoria. A teoria do sábio da sabedoria concentra-se no papel de Jesus como um mestre da sabedoria e da conduta ética. Estudiosos como John Dominic Crossan, Robert Funk, Burton Mack e Stephen J. Patterson destacam os aspectos sapienciais da mensagem de Jesus, comparando-a com filosofias cínicas e outras tradições de sabedoria. Crossan é um dos autores mais conhecidos na pesquisa sobre as origens do cristianismo e ganhou notoriedade como membro do grupo internacional de estudiosos chamado Jesus Seminar. Seus principais livros foram traduzidos para o Brasil em 1994. Para ele, o Jesus real foi um camponês judeu do Mediterrâneo, filósofo estoico, anunciando e dramatizando o regime presente do Reino de Deus. Nicodemos, 1999. Eles postulam que Jesus, como os sábios itinerantes de seu tempo, desafiou as normas sociais e encorajou seus seguidores a viverem vidas virtuosas. Esses estudiosos enfatizam as parábolas, aforismos e ensinamentos éticos atribuídos a Jesus, destacando sua relevância atemporal e sabedoria prática. Eles argumentam que a principal preocupação de Jesus não era estabelecer uma nova religião, mas despertar uma compreensão mais profunda de Deus e guiar os indivíduos para um modo de vida mais justo e compassivo. Jesus, um homem do Espírito. Estudiosos como Marcus Borg, Stephen Davis e Geza Vermes retratam Jesus como um homem de profunda profundidade espiritual e discernimento. Borg descreve Jesus como uma pessoa espiritual, profundamente sintonizada com a presença divina e capaz de guiar outros em direção ao despertar espiritual. Davis destaca a ênfase de Jesus na compaixão, no perdão e no amor como princípios centrais de sua mensagem. Vermes, por sua vez, situa Jesus no contexto do judaísmo do primeiro século, vendo-o como uma figura carismática que atraiu seguidores por meio de sua autoridade espiritual e mensagem de esperança e renovação. Ele ainda argumenta que Jesus, embora crítico de certas práticas religiosas, permaneceu profundamente enraizado em sua herança judaica. Profeta da mudança social, desafiando o status quo. A teoria do profeta da mudança social enfatiza o papel de Jesus como um crítico da injustiça social e um defensor dos marginalizados. Diga-se de passagem, Lucas, por exemplo, é chamado por alguns de evangelho maltrapilho, Brennan Manning. Estudiosos como Richard Horsley, Hayam Maccoby e Gerd Theissen
argumentam que a mensagem de Jesus desafiou as estruturas sociais, econômicas e políticas de sua época. Eles apontam para suas declarações contra a ganância, a hipocrisia e a opressão dos pobres e marginalizados. Horsley argumenta que o ministério de Jesus representou uma ameaça ao Império Romano e à elite dominante, pois desafiou o status quo e inspirou a esperança de uma sociedade mais justa e equitativa. Hyssen vê Jesus como uma figura profética, que, como os profetas hebreus antes dele, clamou por justiça social e pelo reino da justiça de Deus. O profeta apocalíptico anunciando o reino de Deus. Estudiosos como Gerd Ludemann, John P. Meyer, E. P. Sanders, Bart Ehrman e Paula Fredriksen interpretam Jesus como um profeta apocalíptico. Eles enfatizam seus pronunciamentos sobre o fim da era presente e a vinda de uma nova era. Ehrman considera Jesus um profeta apocalíptico, alinhado com João Batista e Paulo, refletindo o contexto apocalíptico da época. Ele argumenta que os ensinamentos de Jesus e documentos posteriores mostram uma evolução nas expectativas apocalípticas, oferecendo uma ética provisória para o intervalo antes do fim dos tempos. Ehrman vê esse modelo como a melhor forma de compreender a vida e o impacto de Jesus. Fredriksen. O Jesus reconstruído é um profeta que pregou o iminente reino apocalíptico de Deus, alinhando-se com a mensagem de João Batista e do movimento subsequente. Ele não era um reformador social, nem um inovador religioso, mas focava na urgência de um futuro próximo, mais do que nas questões presentes. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus como Salvador, uma figura divina de redenção. As teorias de Jesus como Salvador se concentram em sua morte expiatória e ressurreição. Estudiosos como Luke Timothy Johnson, Robert H. Stein e N.T. Wright enfatizam as interpretações cristológicas de Jesus no Novo Testamento. Johnson defende um fideísmo que aceita crenças adicionais, como a ressurreição, com base na tradição e na autoridade da Igreja. Ele acredita que, conforme o Novo Testamento e os credos, Jesus é o Filho de Deus que veio para sofrer e morrer pelos nossos pecados. The Real Jesus, The Misguided Quest for the Historical Jesus, and Truth of the Traditional Gospels, 1997. Para Robert H. Stein, os eventos em Cesareia de Filipe marcaram uma virada no ministério de Jesus, quando os discípulos reconheceram que ele era o Cristo. Após essa confissão, Jesus começou a preparar os discípulos para sua paixão. Embora o novo ensinamento causasse confusão durante seu ministério, a ressurreição confirmaria que a cruz não era um erro, mas parte do plano divino, reafirmando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Jesus the Messiah, A Survey of the Life of Christ, 1997. N.T. Wright é considerado por muitos o estudioso de Novo Testamento mais importante da atualidade. Thomas Nelson. Ele argumenta que o conhecimento histórico resulta da interação entre texto e visão de mundo. Ele vê o judaísmo do Segundo Templo esperando uma transformação do mundo sem destruição material, e acredita que os primeiros cristãos viam a história de Israel culminando em Jesus, que planejou sua própria morte como parte de um desígnio messiânico. Wright contesta teorias que minimizam o aspecto escatológico do ministério de Jesus e usa insights recentes sobre o contexto da Galileia, abordando o tema principalmente como historiador e teólogo, The Right Quest for the Historical Jesus. O autor argumenta no livro Jesus, Ontem, Hoje e Sempre, que uma compreensão adequada da integridade histórica de Jesus aumenta a relevância dos evangelhos, promovendo um discipulado centrado em Cristo. Isso age como um antídoto contra a concepção de Jesus que reflete apenas as características do crente, em vez de representar o verdadeiro objeto da fé. Navegando pelo labirinto. Perspectivas diversas sobre o Jesus histórico. Navegar pelas perspectivas diversas e frequentemente conflitantes sobre o Jesus histórico
pode ser uma tarefa desafiadora. Cada teoria oferece insights valiosos, ao mesmo tempo em que apresenta limitações e desafios. As perspectivas míticas, embora instigantes, carecem de evidências históricas substanciais para apoiar suas afirmações. As teorias do sábio da sabedoria, homem do espírito, profeta da mudança social e profeta apocalíptico, fornecem interpretações mais historicamente fundamentadas, baseando-se no contexto social, cultural e religioso da Palestina do primeiro século. No entanto, mesmo dentro dessas perspectivas, existem variações significativas em ênfase e interpretação. Pause. 2. Considerações finais. O legado duradouro do Jesus histórico. A busca pelo Jesus histórico permanece uma jornada contínua de descoberta e interpretação. A diversidade de perspectivas reflete a complexidade do assunto e as limitações das fontes históricas disponíveis. Embora nenhuma teoria possa alegar oferecer um retrato definitivo de Jesus, cada uma contribui para uma compreensão acadêmica mais rica e matizada de sua vida, ensinamentos e legado duradouro. Sua mensagem de amor, compaixão e justiça social ressoa entre culturas e ao longo da história. Ao lidarmos com o enigma de Jesus, somos convidados a nos aprofundar na fé, na história e na condição humana. Se gostou, inscreva-se, comente e compartilhe. E não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você sabe sobre o Jesus histórico. Tchau!